Bom dia! Bom dia, bom dia e bom dia! Quem tá feliz como eu estou? Não tá feliz, não? Então vai ficar feliz. Bora ficar feliz. Não deixa nada fazer você ficar triste. Eu não sei o que aconteceu, não sei por que você tá triste, mas quem estiver triste, manda a tristeza embora e coloca um sorriso no rosto. E eu desejo a você um ótimo sábado. Então, vamos agora finalizar a nossa história de Davi. Vocês já aprenderam sobre a história de Davi? Vocês aprenderam que Deus, Jesus, é capaz de derrotar qualquer gigante da sua vida? E hoje eu vou finalizar falando para vocês um pouco de Davi, que é o seguinte. Davi, ele não conseguiu assim do nada, derrotar o gigante. Não, Davi, ele foi escolhido com um propósito e preparado. Quando a gente quer muito uma coisa, quando a gente vai ser alguma coisa, nós temos que ter um preparo. Então, se você quer ser um grande jogador, se você quer ser um médico, se você quer ser alguma coisa que você sonha em ser, você precisa se preparar para isso. E Davi, antes de ser rei e poder governar um povo, ele foi colocado como pastor de ovelhas. Então Davi, ele ficava no pasto cuidando das ovelhas e ele passou por vários desafios com as ovelhas. Ele teve desafios de ovelhas caírem em buraco e ele ter que tirar. Ele teve que ter paciência com as ovelhas, porque às vezes elas ficavam agitadas, tanto que ele tocava a harpa e cantava para as ovelhas se acalmarem. Davi tinha que ficar desembolando o pelo das ovelhas, jogando óleo, quando elas se machucavam, que era para as moscas não pousar. Davi teve que enfrentar um leão, ele não teve medo, ele confiou em Deus e Deus deixou que um leão fosse para atacar as ovelhas, para estar preparando Davi para as coisas que viriam mais à frente quando ele crescesse. Depois também teve o urso que Davi teve que enfrentar, sem medo, confiando em Deus. Davi, ele soube esperar. Davi, ele foi ungido a rei, ele era um jovenzinho, bem novinho. Mas ele se tornou rei muitos anos depois. E Davi não ficou reclamando. Ai, eu tô com pressa. Que dia que eu vou ser rei? Ai, por que eu fui ungido a rei e até hoje nada? Ai, eu não vou cuidar mais de ovelha não, porque eu sou rei. Então, se eu sou rei, eu não vou ficar aqui me submetendo a cuidar de ovelha. Não, Davi não fez isso. Davi foi humilde e ele cuidava das ovelhas com muito amor. E Deus estava observando Davi. E Deus via o coração de Davi, o quanto que Davi amava as ovelhas. E Deus também observava o quanto que Davi era fiel a Deus, o quanto que Davi confiava em Deus. Davi enfrentava as coisas não é porque ele não tinha medo, é porque ele sabia que Deus estava com ele. E isso o tornava corajoso. Então, Deus estava só preparando Davi para o grande dia, que era o dia que ele ia se tornar rei. E o último, a provação de Davi, a última coisa que Davi precisou passar foi a derrota do gigante Golias. Foi quando ele precisou enfrentar sem ninguém mandar. Ele decidiu enfrentar o gigante confiando em Deus e ele foi em nome do Deus Altíssimo. Então Davi já estava preparado. E Davi sabia que Deus estava do lado dele o tempo todo. Davi sabia que mesmo vindo as coisas difíceis, as adversidades, os problemas, Deus estava ali com ele. Então, ele tinha certeza disso. E vocês, crianças, precisam ter essa certeza que Deus, que Jesus está do seu lado todos os dias, em todas as situações. Tá bom? E eu quero contar para vocês mais sobre Davi o seguinte. Davi, ele teve filhos, ele teve filhas, O filho que substituiu Davi quando Davi morreu foi Salomão. Depois nós vamos falar de Salomão.
Davi, ele foi um homem, ele cresceu, né, se tornou rei, foi um rei que teve muitas vitórias. Ele foi rei de Judá por 7 anos e ele foi rei por 33 anos em Jerusalém. Ele foi rei de toda Israel. Isso. E Davi sempre teve vitórias, mas Davi não foi sempre perfeitinho, não. Davi também teve erros. Davi também cometeu erros, cometeu pecados. Só que Davi, ele quando cometia um erro, ele se arrependia. Ele conversava com Deus e pedia perdão de coração. E Deus sempre perdoava Davi, porque Deus conhece os nossos corações. E Ele sabe quando a gente se arrepende e quando a gente pede perdão de verdade. E Deus fica muito feliz, crianças, quando a gente reconhece que errou e pede perdão para Ele e quer mudar. A gente é preciso querer também mudar, a não fazer de novo. E Davi morreu, ele tinha 70 anos. Com 70 anos, Davi morreu. E o seu filho Salomão herdou o trono. Então, essa é toda a história de Davi. Assim, não é toda, porque tem as guerras que ele enfrentou. Outra coisa, o filho de Saul, Jonatas, ele foi o melhor amigo de Davi. Ele era muito, muito, muito amigo de Davi. E Davi também soube esperar. Quando Saul, ele foi perseguido por Saul, crianças. E depois eu conto para vocês essa história. Saul perseguiu Davi porque Saul não queria, né, perder o trono, não queria que Davi assumisse o trono e ele perseguiu. E Davi nunca fez nenhum mal a Saul, nem quando ele teve oportunidade. Ele sempre esperou em Deus a hora certa e deixou que Deus decidisse como que as coisas iam acontecer. E foi assim que foi a história de Davi. Então, vamos ficar agora para o próximo sábado com mais histórias e eu aguardo vocês. Tchau, um grande beijo e um abraço carinhoso da tia Rose. Que Deus abençoe vocês.